não vai ficar no prejuízo, não, porque tem como estar acessando e assistindo depois, certo? Eu vou lá para a pauta agora para a gente começar nosso bate-papo. Então, meninas, para hoje, a gente vai, né, seguir ainda no módulo 1, na unidade 5, que tem a temática de a construção da escrita, primeiros passos. E aí eu coloquei uma oração, a leitura compartilhada, não é? Então, a rede de ideias, que a gente vai bater um papo com relação ao vídeo. Esse vídeo ele já foi visualizado por vocês, mas aí eu sugiro para a gente fazer uma retomada e fazer um link com relação à aula de hoje, não é? O vídeo Ler para Aprender. A gente vai bater um papozinho que tem uma questão que é a seguinte: como vocês acreditam que se dá o processo de escrita das crianças? Aí eu vou querer ouvir um pouco vocês. Em seguida, eu sugeri que vocês assistissem o outro vídeo, Construção da Escrita, Primeiros Passos, né? Que lá ela vai estar dando, os professores, juntamente com o apresentador, explica e mostra exemplos de como essas crianças se desenvolvem no processo inicial do desenvolvimento da escrita. Para o trabalho pessoal, vou voltar logo nele, passar logo aqui, as leituras, né? Intensificando nas leituras. Então, vocês tiveram 3 sequências aí sugeridas que foram: existe vida inteligente no período pressilábico, construção e prática pedagógica e as características e desafios dos níveis de escrita. Aí depois ainda sugiro que vocês, após as leituras, façam uma atividade diagnóstica. Mas isso, se for possível ou não, a gente já está fazendo essa retomada depois. Se alguém conseguiu fazer, né, como Simone, né, partilha que está com a criança, de repente ela tem até algo para estar nos mostrando aí, pode estar partilhando conosco. Ô, Pro, só interromper um pouquinho a senhora. Eu vou me atualizar esse fim de semana, porque eu não acompanhei desde o do momento que começou, né, online. Mas esse fim de semana eu vou me atualizar, tanto com as leituras, com tudo, para eu poder acompanhar direitinho e ver o que foi solicitado, viu? Ok, mas é uma chance boa. Você tem como fazer isso. É só visitar a aula anterior e reforçar, Isso. viu? Isso, Associando porque as teve uma que eu faltei, que teve presencial, a última presencial eu faltei, que eu tive que fazer consulta. Aí eu vou me atualizar de lá até hoje, no caso, a penúltima aula, né? Ok, tá bom, sem problemas. Tá certo. Então, voltando à pauta, eu digo aí a oração. A oração eu queria ouvir. Se alguém querer fazer uma leitura de um versículo, ou se quer fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pelo momento de estarmos mais um encontro, ainda que virtual, ainda que online, mas estamos aqui. Não é quem gostaria, alguém se habilitaria a estar entregando esse momento a Deus? Que Deus possa, então, estar nos conduzindo, não é? Para que esse bate-papo à distância possa acontecer da melhor forma, né? Que as mentes aí possam estar se abrindo para esse entendimento, que Deus possa estar nos dando sabedoria para lidar com essa diversidade, que Deus possa estar nos dando sabedoria para lidar com esse novo, um novo, mas não é só um desafiador, um novo que pode ser temeroso, não é? Que pode ser angustiante, não é? Mas que a gente precisa manter confiante, firmes na fé e acreditando que o melhor está por vir, né? Que Deus possa então estar nos abençoando na noite de hoje. E aí, seguindo, eu trouxe uma leitura. Essa leitura dos girassóis e miosótis, ela ilustra um pouquinho o que a gente vai dialogar. Ela tem um pouco de referência com a unidade que a gente vai estar conversando um pouquinho.
O girassol é a flor raçuda que enfrenta até a mais violenta perturbação atmosférica e acaba sobrevivendo. Ela quer luz e espaço, e em busca desses objetivos, seu corpo se contorce o dia inteiro. O girassol aprendeu a viver com o sol e por isso é forte. Já o miosótio é plantinha linda, mas que exige muito cuidado. Gosta mais de estufa. O girassol se vira. E como se vira? Os miosótis, quando se vira, vira errado. Precisa de atenção redobrada. Há filhos girassóis e filhos miosótis. Os primeiros resistem a qualquer crise. Descobrem um jeito de viver bem, sem ajuda. As mães chegam a reclamar da independência desses meninos e meninas. Tal a capacidade de enfrentar problemas e sair-se bem. Por outro lado, há filhos e filhas miosótis, que sempre precisam de atenção. Todo cuidado é pouco diante deles. Melindram-se, são mais egoístas que os demais, ou às vezes mais generosos, e ao mesmo tempo tímidos, caladões, encurralados. Eles estão sempre precisando de cuidados. O papel dos pais é o mesmo do jardineiro que sabe das necessidades de cada flor, incentiva ou poda na hora certa. De qualquer modo, fique atento. Não abandone demais seus girassóis, porque eles também precisam de carinho, e não proteja demais os seus miosótis. As rédeas permanecem com vocês, mas também a tesoura e o regador não negue, mas não dê tudo o que querem. A falta e excesso de cuidados matam a planta. Olha só, o excesso e a falta mata a planta. Pensa aí na sala de aula. Eu posso ser exagerada, exigir muito, mas eu também preciso deixar muito à vontade o ano inteiro para a criança aprender do tempo que ela quer, no tempo dela. E aí, como é que eu faço? Falem aí um pouquinho. Como é que devemos conduzir essas crianças? Cada passo é mais um passo. Cada série é mais uma série. E aí? Será que você está seguindo da forma correta? Está cobrando demais? Querendo que faça tudo muito certinho? Ou você está dando tempo para ele? Ou você está deixando solto demais? Alguém gostaria de finalizar alguma coisa? Redução de vagas no estacionamento em 50%. Estacionamento cabe 100 carros, vão caber apenas 50. Pronto? Foi pronto. Pronto, nosso objetivos. Ou alguém vai falar? Eu acho que a gente não pode nem cobrar de mais e nem cobrar de menos, né? Eu acho que tudo tem que ser respeitar também o desenvolvimento da criança, porque tem isso, né? Porque tem crianças que têm o desenvolvimento diferente, até da outra criança. Como é que eu vou dizer, meu Deus? A facilidade, né? Tem isso também, a questão da aprendizagem. Varia de uma para outra, né? É isso que você quer dizer? Varia. Há uma variedade, uma de um jeito, outra de outro. Isso. Até como nós adultos, né? Tem facilidade de pegar mais rápido, outros não. Isso. E esse tem que respeitar muito o desenvolvimento dele, né? Próprio também. Eu acredito. Mas também estimular para que aqueles que
se doando tanto para aqueles que não estão se mostrando, se mostrarem, não é? Não deixar aqueles que falam demais, que é muito falante, tomar conta do momento, das aulas, do todo, e aqueles que estão recuadinhos ficar lá de fora. São os que estão lá recuadinhos que a gente precisa trazer, não é? São os que estão recuadinhos que vocês não estão vindo para frente. Precisamos escutá-los também para saber o que eles já sabem. É o que traz a relação dessas duas flores aí, não é? Uns, enquanto é muito demais, a outra já é menos. Então, na sala de aula há essa disparidade. Enquanto em criança, que é muito cuidado que você deixar falar a mãe inteira. Mas já tem. Se você não colocar, ela não vai falar nada. Algum tempo. Concordando aí com a fala da senhora. Sim, pode continuar. Ou pode falar. Concordando tanto com o texto, a sua fala e a fala da colega, e também com o que a gente conseguiu ver nos textos que a gente leu, que a senhora passou, falou justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da gente ter um olhar voltado para essas crianças, não, por exemplo, tem uma criança que ela tem ela já está ali já lendo, já está com autonomia na escrita, já se desenvolve bem, muitas vezes é normal, não é nada assim fora do contexto. O professor, às vezes, ele foca muito naquele aluno, porque ele já está lendo, porque ele já está desenvolvendo bem, e às vezes aparta um aluno que necessita desse olhar, como essa flor que a senhora citou, desse olhar, por que esse aluno não está com essa dificuldade, o que é que eu posso fazer para que esse aluno desperte, porque às vezes ele tem, no caso, está faltando tipo aquele empurrãozinho para ele também avançar, então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter também o cuidado na hora de estar tendo essa comparação, por exemplo, a gente às vezes... O microfone está dando uma cortadinha aí na fala. O microfone está dando uma cortadinha até ela voltar, então ela está ilustrando bem o olhar que precisa se ter para não ser exagerado demais com as crianças e pecar em outras. Não é porque, às vezes, tem professor que tem ideia errônea que só valida os falantes, não é? Que só escuta aqueles que estão trazendo mais. E que, na maioria das vezes, no decorrer de uma roda, de uma discussão, os falantes tomam a vez do outro. O outro quer até tentar chegar, mas o coleguinha que está mais disposto, que tem mais coisa para comentar, não está dando essa chance. E a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado e dizer, mas agora você já falou, agora vem do seu coleguinha, bora ouvir o que é que ele tem para partilhar. E o mais importante depois dessa escuta é parabenizar porque ele falou. Não é validar. Crianças vão bater palma, bate palma aí, olha que legal fulaninho trouxe na fala dele. Não é? Ainda que não seja 100% esse discurso trazido por essa criança, mas aí é a hora da gente levantar um pouquinho, para ele começar a se sentir pertença, não é? Tem situações de escrita, sobretudo de leitura, que a leitura, como é que uma criança vai fazer uma leitura se a gente não escuta ele? Não tem condições. Escrever ele até pode. Escreveu lá e aí vai lhe dar um código escrito para você decodificar. Mas até isso acontecer, não é? Enquanto ele não escreve, é a fala dele que vai dizer o que sente, o que pensa, o que quer, o que entendeu, o que não entendeu. Então, esse cuidado é muito importante. E aí, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito, gente, da leitura, estabelecendo essa relação de sala de aula, de aprendizagem? Mais alguém? Então, olha só, eu estou aqui com o módulo, né? E no módulo, os objetivos. Os objetivos que eu pontuo são os seguintes: estimular os professores a observar de maneira investigativa as produções escritas dos alunos, para que encontrem nelas elementos que lhe permitam compreender o momento da aprendizagem de cada um. Olha só, o olhar cuidadoso desse professor para ver como essa criança está escrevendo, o que ela está escrevendo, ou se ela ainda não está, não é? Para ajudá-la dentro do processo.
O outro objetivo é o seguinte: incentivar os professores a identificar os avanços, dificuldades e necessidade de aprendizagem dos alunos. E um dos avanços é esse discurso que a gente traz aqui, do ser mais falante, do ser menos falante, para a gente estar ajudando essa criança que precisa desse nosso olhar. Mais um objetivo: tematizar os professores a identificar os avanços, dificuldades e necessidades dos alunos. Esse eu já havia lido. E o último, orientar a elaboração de registro de forma organizada. Esse é fato. Esse é um dos objetivos que ele continua e que precisa seguir na nossa organização de planejamento constante. Elaborar, pensar bem, pensar nas 3 ações: o que, como e quando estiver planejando, para aí ser um planejamento de excelência e começar dando certo, não é? Mas agora eu vou voltar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? A escuta tá beleza, gente? Tá, Pro, tá tudo. Tá, tô escutando direitinho. Então eu volto aqui para a pergunta para a gente bater um papo aqui agora. É o seguinte: como vocês acreditam que se dá o processo de escrita das crianças? Vocês tiveram a oportunidade de assistir aos vídeos e lá ele explica um pouquinho e mostra um pouquinho de como esse processo acontece. E aí vocês, que já vivem a prática, conseguem enxergar do jeito apresentado no vídeo? Você já desenvolveu uma forma diferente? Que bacana seria até para partilhar. Então, bora ouvir aí alguém que possa estar comentando. Vou voltar lá para ver vocês. Pro, eu não vou comentar porque eu não assisti os vídeos ainda, eu vou assistir. E eu ainda não estou nessa fase, por isso que eu também não tenho hoje mesmo eu só vou ouvir um pouco a aula, viu? Mas as próximas eu vou interagir mais, que eu tenho que me situar das coisas, viu? Ok. Mas se você se arriscar e querer dizer, como você acha que esse processo acontece? O processo da escrita. Oi? O processo da escrita. Sim, é o bate-papo nosso de hoje. Como é que esse processo acontece? O que é que a criança tem que, de fato, escrever primeiro? Vamos por parte, para ficar mais fácil a gente compreender. O que é que primeiro essa criança precisa escrever ao chegar na escola? Vamos pensar agora em todas as séries. Do 2, do 3, 4, 5, primeiro ano. O que é que eles precisam começar escrevendo primeiro? O processo começa a partir daí. A partir dos riscos que eles fazem, dos desenhos, né, Pro? Sim. Eu creio que porque vamos dizer assim que inicia a partir de 1 ano e pouco, né? A questão da escrita. Então, eu acredito que seja isso. Os primeiros rabiscos. E eles precisam ser validados? Não vai validar a escrita da criança, não? Não vai dizer que bom que você fez, vamos fazer mais. Validar, sim. Ok. Então, validar o fazer da criança é importante, não é? Vocês acreditam que seja? Você pode fazer o legal. Quem está aí com o áudio desativado, se acha que é importante, validar a escrita da criança, ainda que bolinha, ainda que tracinho, dá o ok aí. Ou não, mas só faz bolinha, ok, ele já sinalizou, julga como importante. Muito bem. Então é isso. Vamos voltar lá para a gente continuar o nosso papo, certo? Em todo o estado, já na sexta-feira, estabelecimentos públicos e privados. Então aqui, vamos conversar um pouquinho agora. Deixa eu ver se esse é o primeiro mesmo. Nesse vídeo aí, nessa apresentação, eu trago para vocês alguns modelos de escrita. Elas estão até no módulo. Elas aparecem lá. E aí eu pergunto a vocês, entre essas representações, eu não sei se vocês estão vendo bem, na hora da apresentação do slide, está muito pequenininho.
Como é que aparece para vocês aí? Eu trago 4 amostragens. Alguém vai falar? Está muito pequenininho. Tá dando pra... Sim. Tem, tem. Então, aí, o que é que eu quero mostrar? Alguns modelos de crianças que vão escrevendo, mas de formas variadas. Cada um apresenta um jeito de escrever, ou todos estão iguais? Como é que vocês visualizam aí? Todos estão iguais? Não, estão diferentes. Um faz uso de quê? A primeira imagem, a de Odirley. Parece que tem escrito ou parece que tem um monte de matinhos? Como é que está aí? Parece que tem um monte de matinhos aí, não está? Isso, Já não parece. Parece que ele fez um monte de matinhos, assim, de curvinhas. Eu não sei como vocês visualizam, se vê muito pequenininho, mas eu vou descrever. Já o de Natália, ela repete quase as mesmas letras para palavras diferentes. O próximo, que é Ricardo, ele já escreve letras maiores, menores, ordenadas, enquanto Antônio faz uma sequência, mas parece que ele quis até escrever de letra cursiva. Vamos continuar. E aí, agora a gente entra um pouco nessa questão do nível pré-silábico. Mas para falar do nível pré-silábico, a gente precisa conversar e entender, lá no módulo de vocês, na página 55, diz assim: existe vida inteligente no período pré-silábico? E aí, meninas? O que é vida inteligente? É perguntar a vocês assim: será que é importante as crianças começarem por esse nível? Como aparece na escrita de Odirley, será que é importante ele começar fazendo assim mesmo, bolinha, tracinho, ou ele já precisa começar como a Natália? E aí, é entender dessa vida inteligente. Vocês leram, e aí está dizendo que se é ou não é. Aproveitando aí, vocês tiveram a oportunidade de assistir a live de ontem com a Ana Virgínia? Alguém assistiu? Com a Ana Virgínia e Judinara Braz. Não assisti não, Pro. Maravilhosa. Ela relata, no caso, relatou, né? Alguém vai falar aí? É a Ana Virgínia, a senhora Ana Virgínia do Saber? Exatamente, ela mesma. Ah, que pena, não assisti. Na live de ontem, ela relata e descreveu, relatou, né, que já passou. Ela relatou e descreveu perfeitamente o que acontece nesse período pré-silábico e quão importante ele é, não é? Eu estou aqui com os escritos, os meus rascunhos, porque eu sou visual, mas eu também sou da escrita. E aí ela coloca lá, né, perfeitamente, que as crianças, elas não são daquele jeito, que elas estão daquele jeito. Porque quando a gente afirma que a criança a gente está querendo dizer que ela não pode modificar. Mas quando a gente diz que a criança está, por exemplo, no nível pré-silábico, eu posso dizer e garantir que ela pode sair, ela pode deixar de ser pré-silábico, né? Como ela relatou exatamente, é isso que a gente vai bater um papozinho também, que o pré-silábico, ele existe 3 níveis, é como se fossem subníveis. Dentro do pré-silábico, que ele vai iniciar, porque como alguém trouxe aí, né? Não sei se foi Simone mesmo que descreveu aí, há 1 ano e um pouquinho, certo? Ele está escrevendo, né? Mas a creche ainda, 2 já escolariza, né? Já tem criança de 2 anos que já vai para a escola, como a gente tem exemplos lá. Então, eles começam a rabiscar. Rabisco, matinho, bolinha, tracinho, quase nada, um risco aqui, um risco lá. E isso é o que a gente chama, o slide representa aí, né? Não estabelece vínculo ainda entre a fala e a escrita. É o que a gente chama de realismo nominal. Ele idealiza o que é e rabisca lá, e na hora ele diz que é a mãe, que é o pai, seja o que for, não é? E aí ela citou para a gente, lá na live, e eu reforço, que faz parte do nosso bate-papo, que esse nível pré-silábico, ele tem 3 subníveis. Né? Ele tem o nível 1, pré-silábico 1, que é quando as crianças de 2 anos, em média,
eles começam a rabiscar bolinha, tracinhos. Aí, quando ele sai do 2, que vai para o 3, ele ainda continua no nível pré-silábico, mas só que se essa criança tiver, assim, for muito estimulada, não é? Tiver a mãe, junto a mãe em casa, que né, já começa... no quarto, na porta do quarto tem o nome da criança. Nas toalhinhas que usam tem um nome. Aí essa criança vai se apropriando dessas coisas. Ela vai vendo o nome dela aqui, o nome dela ali, ela vai continuando observando, e quando ela é convidada a escrever, sobretudo na escola, as crianças de 3 anos que eu me refiro, elas ainda estão no nível pré-silábico, mas só que a gente já disse que elas já estão no nível 2, já estão um pouquinho mais avançadas com relação às crianças de 2 anos. Né? De repente, ela já começa a sair um pouquinho dos tracinhos e das bolinhas e encaixar uma letrinha de cabeça para baixo, e encaixar uma letrinha espelhada, porque ela teve oportunidade, porque essa criança ela foi estimulada para isso. Dizer hoje assim, não, 3 anos é assim, não dá para a gente dizer isso. Não é, sobretudo, 2 e 3, não dá, porque depende muito dos estímulos. Tem crianças de 2 anos que falam tudo, é altamente estimulado, já até começa a ler as letras do alfabeto, porque de tanta mãe repetir, A, B, C, não é nem que ela saiba, mas na memória dela já fixou. Não é isso, gente? Quem tem de seus filhinhos, de seus filhinhos, é ou não é? Isso. É verdade. Essa criança, ela pode contar 1, 2, 3 com o jeitinho da falinha lá, porque ela ouviu alguém contar. Meu sobrinho mesmo, ele fez o nome dele do RG com 3 anos. Então, olha aí, olha quantos estímulos. Mas quando se trata de nível de escrita, essa criança de 3 anos ainda continua no pré-silábico, só que ela já avançou um pouquinho. Então, ela está no que a gente chama de pré-silábico nível 2. E aí segue. Essa criança passou o ano todo sendo estimulada, motivada para escrever, sobretudo na escola, chegou no 4. No 4, algumas mudanças já começam a acontecer. Elas ingressam no nível pré-silábico, agora já no nível 3. Essas crianças já vão fazer como um pouco lá que a Natália fez no slide que eu mostro. Né? Ela excede de letras, enche de letras, porque ela já tem um repertório maior, não é? Ela já viu anteriormente essas letras, ela já tem a base, começando a estabelecer a relação do nome. Lembra que a gente já bateu um papozinho com relação à importância do nome próprio, que tudo parte desse nome próprio, que quando a criança começa a escrever 4, já estou falando agora, que sai do realismo nominal, que ela já começa a entender que há letras, então ela já começa a escrever usando letras, ainda que em excesso, ainda que demais, né? Como a gente vai ver nos slides aí, que a criança pensa que, porque formiga é pequena, tem que ter poucas letras, mas que o boi é grande e tem que ter muitas letras para representar o boi. Então, essa criança ela ainda permanece no nível pré-silábico, só que ela já avançou o nível, já está no nível 3, que é o nível mais avançado, quando ela utiliza um excesso de letras. E aí, eu vou para a gente entender dessa vida inteligente nesse pré-silábico. Então, quando a gente pensa que essa criança passou pelo 2, passou pelo 3, chegou aos 4 anos, com estímulos, não é? Estimulado em casa, a escola fazendo o seu papel, o ideal, não é? Não querendo atropelar as coisas, mas fazendo o que era possível. Essa criança tende a avançar quando ela chegar nos 5 anos. Né? Quando ela chega com 5, aos 5, não é? Ela já está mais avançada, porque ela não vai chegar nos 5, muito dificilmente isso vai acontecer. Se aconteceu aí na história de vocês que já vivem em escola, que já vivem em sala de aula, digam aí, porque nunca chegou, pelo menos nesse meu tempo, de crianças, caso tenham alguma dificuldade, né, neurológica, de chegar, gente, com 5 anos fazendo bolinhas, tracinhos, rabiscos. É como eu estou dizendo, só se tiver uma dificuldade muito grande, ou se essa criança não passou por estímulos. E agora eu vou voltar atrás. E se isso aconteceu, ela faltou estímulo nos anos anteriores. Se ela nunca foi para a escola, se ela não teve, que hoje é umas situações como essa que eu trago, muito difícil disso acontecer. Não é porque as crianças estão ingressando na escola cada vez mais cedo, cada ano mais cedo, partindo da necessidade. Quantas creches, né?
surgem aí que já tem toda uma história, quando a gente for agora comentar, da necessidade das crianças estarem mais cedo no espaço educativo. Então, agora um pouquinho para a gente pensar. Imagina a dificuldade que seria se as crianças chegassem aos 5 anos, no grupo 5, ainda com realismo nominal, ainda fazendo o que a gente chama de garatujas. Como seria esse processo nosso para tentar ajudar essa criança a escrever, se ela ainda está nesse nível, comparando com a idade? Aí agora eu quero dizer a vocês, e vou voltar e vou perguntar, então, está no nível pré-silábico, é importante ou não é? A criança precisa ou não precisa passar por esse nível para chegar no 5 com a competência que precisa de domínio e reconhecimento de letras? Um oi aí, gente. Fala aí um pouquinho. Oi? Estão me ouvindo bem? Falhou um pouquinho, mas eu estou lhe ouvindo bem. É porque eu estou caladinha Oi. mesmo hoje. Ok. Pronto. É porque... Sim. Oi? Vamos participar aí, gente. Vamos movimentar Isso, essa aula. Deixa eu aparecer. Cadê? Deixa eu aparecer. Deixa eu aparecer. Deixa aparecer. Aparece, pô, para o povo se animar. Vou dar uma pausa aqui. Vocês não imaginam como a sensação é estranha. A sensação está falando só. De fato, né? Eu não estou só porque eu estou lá do outro lado. Mas é muito ruim. Fala um pouquinho aí. Então, é importante ou não é? Oi, Pro. É porque está aí na minha conexão direta. Ok, eu preciso levar em consideração essas questões aí também, de fato. Mas então, gente, é para dizer a vocês que quando está lá no módulo, né, na página 55, é importante sim. Oi? Eu acho... Estão ouvindo bem agora? Vocês me escutam bem? Tô lhe ouvindo. Pronto. Então, se vocês não estiverem falando, é importante também desativar os microfones, porque às vezes ficam falas externas, e aí compromete a escuta. Eu acho importante, sim, porque eu acredito que é Cortou coisa aí. A voz deu uma cortadinha. Ele fez o certo, uma vez Isso, é bom quando não for falar, desativa, porque aí fica vozes externas, viu? E aí fica comprometendo. Então, bora lá. Então, para a gente adentrar, na verdade, nos demais níveis, né? Que é o silábico alfabético, a gente precisa validar e começar a compreender que esse traçado, essas bolinhas e esses tracinhos precisam vir antes das letras, não é? Ainda tem casos, tem uns 2 anos que já, quem sabe, a gente não pode nem duvidar mais de nada, não é? São tantos os estímulos, mas esse é o processo mais adequado para que a gente entenda que essa criança está passando pelas etapas que, de fato, ela precisa passar. Vou voltar lá para os slides. Espera aí que eu avancei muito. Então, aqui eu digo que é esse nível pré-silábico, né? Um pouquinho do que ele é. Finalizando o último tópico, diz assim: pode conhecer ou não o nome de algumas letras ou de todas. Isso aí vai variar até onde essa criança está sendo estimulada. Não é que hoje não dá para a gente julgar nem dizer, já conhece, não conhece. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de níveis pré-silábicos, né? E aí a gente vai avaliar agora se é nível 1, nível 2 ou nível 3. No caso aí de Denise, ela tem 4 anos. Então, ela provavelmente foi convidada a fazer uma listagem de animais, e aí ela utilizou uma mistura de coisas. Vocês conseguem ver letras ou vocês só enxergam aí rabiscos? Eu acho que só a letra B está aparecendo, que é a letra B, e a letra I.
Está um pouco confuso, não é? Lá em cavalo, a gente não sabe se é um B, se é um I. Não é isso? Mas mais para rabiscos. Concordam? Na escrita de Denise está mais próxima dos rabiscos. Vamos ver outro. Aí a gente já tem mais exemplos. Ele foi convidado a fazer uma listagem, também 4 anos, e no final ainda foi convidado a escrever uma frase. Não está nítido, mas eu vou ler para vocês. Ele foi convidado para escrever borboleta, macaco, gato e rã. E a frase, que tem parecendo um C espelhado, ele escreveu: o macaco pulou da árvore. Nesse caso aí, 4 anos também, a gente diz que ele está no nível que aí? 1, 2 ou 3? O 3 a gente considera quando já traz letras misturadas. E no caso dessa criança, Lohana, ela ainda traz traçados até de letra cursiva. Vocês percebem? Que isso é algo até que varia hoje, não é porque varia de espaço para outro, né? Essa apresentação da letra cursiva. Não sei se eu já relatei a vocês, mas eu já trabalhei um espaço que, aos 4 anos, trabalhava de forma intensiva ao traçado cursivo. E quero confessar a vocês que as letras das crianças eram perfeitas, desenhadíssimas. Então, oferecer o traçado cursivo não é muito relativo de um espaço para o outro. E no caso dessa Lohana aí, ela tanto faz, né? Como lá no primeiro, acho que ela quiser apresentar o nome dela, ela escreve aí, aí depois ela mistura, não sabe mesmo se é um, se é um 7, um A, então ela faz uma mistura entre letras cursivas, minúsculas, espelhadas, maiúsculas, não é? Mas ela se arrisca. Aí também dá um nível pré-silábico, que a gente vai considerar o nível 3, porque ela já usa letras. E para ela ainda mais desafiador, que ela ainda há uma mistura do traçado das letras. Outro exemplo, né, que a gente já vem aí, ainda é uma criança maiorzinha, né, de primeira série, e aí ele escreve o nome dele logo acima, convidado a escrever. Alguém quer falar? Convidado a escrever lapiseira, caderno, lápis, giz, uma frase, o caderno está em cima da mesa, e a outra frase, a lapiseira está cega. Essa criança, o nível dele, ao mesmo tempo que a gente pensa que está alfabético, não está. Porque se vocês olharem nos detalhes, não tem nada com nada quando ele escreveu lapiseira. Ele apenas usou letras soltas. Não tem nada com nada quando ele escreveu lápis, muito menos nas frases. Então, essa criança, a gente já diz assim, poxa, é um caso até preocupante, mas é uma realidade que a gente vê em algumas escolas, sobretudo algumas públicas, não é? Que tem crianças de primeira série que ainda estão no nível pré-silábico. É triste dizer, mas é a realidade que, de fato, a gente vive ainda, não é? E aí eu vou perguntar a vocês, essa criança aí de primeira série, escrevendo desse jeito, essa professora tem condições de continuar fazendo uso do material com essa criança, o mesmo que foi oferecido para todos? Ouviram o que eu perguntei a vocês? Será que tem como a pró dessa criança, que ele chegou nesse nível, dar seguimento, então tá lá demarcando as páginas que não fez, tarefa que mandou para casa que essa criança não fez, mas se tá vendo que o nível dele é esse daí, o que é que essa professora deveria fazer? Essa criança avançar? Estando ela na primeira série, hoje o 2º ano, alfabetizar, né, gente? Parar tudo que é dele, do material dele, e alfabetizar. Né? Quando a gente pensa na prática, nas nossas aulas precisam gerar em torno do quê? A gente entender do processo, não é? Aprender esse processo do fazer, mas pensar na sala de aula. E se você se deparar amanhã, quando você ir ingressar na escola, ou ano que vem, e o seu aluno estiver desse jeito, a gente já precisa estar pensando em estratégias para fazer essa criança avançar. Vamos mais. Olha aí.
Aí eu ainda boto, né, o nível pré-silábico, outro exemplo, não escreveu nada com nada. Não é frases com mais nada com nada. O que eu trago para vocês é uma variedade de níveis pré-silábicos. E o que faz mudar é o nível, se é 1, se é 2 ou se é o nível 3. Mas até então a gente tem visto muito mais o nível 3, que é a mistura de letras. E aí a gente entra agora no nível silábico, não é? Tudo parte do nível pré-silábico, já entendemos dessa importância, não é? E aí a gente precisa compreender o seguinte, né? Se a criança precisa de fato passar pelo pré-silábico, só que ela precisa avançar do nível, sair do 1 para o 2, do 2 para o 3, para chegar no 5 silábico. As crianças de 5 anos, pensando especificamente nelas, precisam chegar na série, eu digo é no iniciozinho mesmo, do ano, no nível pré-silábico. E o que é que eu digo desse nível? Já supõe que a escrita representa a fala, isso a criança já deve saber, que o que ela escreve foi o que ela falou. Isso o professor também tem que estar informando várias vezes. Várias vezes. Ó, o que você fala, você pode escrever. E isso a criança vai começar a perceber quando você traz um texto de memória, quando você traz a cantiga, brincou, já tirou o pau no gato, no outro dia você trouxe, ele vai começar, poxa, mas eu falei a cantiga, eu cantei, é tão tanto, que se você apresentar, ele vai cantar, ele não vai ler. Você é que vai mediar, não, crianças, mas aqui está escrito. Aí você vai dizer como ele vai poder estar lendo. Então, outra situação que acontece nesse nível é a criança tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. É como ela começa o processo de consciência fonológica. A gente já bateu um papo sobre o que é consciência fonológica, entender de sons, mas a criança começa a perceber que cada letra representa um som, não é? Aí mais para frente ela já vai percebendo que uma só letra apresenta 2, 3 sons, como no caso do S, como no caso do X, como no caso do L. Aí ela vai começando a perceber essa variedade de sons em uma só letra. Usa apenas uma letra para representar uma sílaba. Esse ponto 3 é o que marca, de fato, esse nível pré-silábico. Aí agora eu vim com alguns exemplos. No caso aí, Thalita, né, ela foi convidada para escrever brigadeiro, pipoca, suco, bis, não é? E aí, mais acima, ela foi convidada para escrever outras palavras, mas aqui na representação que eu trago de brigadeiro, quando ela é convidada a ler, que ela diz, apontando para o E, ela diz bri, apontando para o A, ela diz gá, apontando para o B, ela diz dei, e apontando para o R, ela diz ró. A gente entende que ela está silábica sem sonorização. Ela usa letras soltas, mas ela já usa uma letra para representar cada sílaba. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, então continuando. Aí já tem outro exemplo. Lapiseira, caderno, lápis, giz, o gato, o lápis quebrou. Aí essa criança está no nível silábico, também sem sonorização, mas ela já utiliza uma letra para escrever cada sílaba. Vou aqui para a frase. Ela aproximou bem legal aqui, não foi? Lápis, ó. O A representando lá, o I representando pis. Que ela utilizou o E, brou. E aí ela vai e utiliza o O e o U para representar quebrou. Então, a gente entende que essa criança está iniciando o processo de sonorização. Olha caderno. K, ela utilizou o A. D, ela utilizou o E. E nó, né? Ela utilizou a vogal O. Lápis, A, para representar lá. E I, para representar pis. Então, ela já começa a entender, escutar esses sons que fazem parte das palavras. E aí ela vai avançando. Não é quando a gente diz assim, salto qualitativo, é entender que a criança sai do nível que está. Por exemplo, a criança de 5 anos, ela começa com o silábico, mas ela precisa, pelo menos, o mínimo que seja, sair no silábico alfabético.
algumas até conseguem no alfabético. E o que é esse nível silábico alfabético? Percebe que uma letra, muitas vezes, não é o suficiente para representar uma sílaba. Ela vai escrever pipoca, em alguns momentos ela pode colocar o P, mas quando você melhora na informação, leia aí a palavra que você escreveu, pi. Aí ela vai dizer, você pode fazer intervenção para ajudar ela a avançar, porque o objetivo nosso é esse. Olha o que diz lá no objetivo, vou voltar com ele aqui. Estimular os professores a observar a maneira investigativa da escrita das crianças. Ela não pode sair como ela chegou. Então, como já está dizendo que esse nível ou silábico alfabético já faz essa criança pensar que nem sempre é uma só letra que representa uma sílaba, eu preciso começar fazendo intervenção. Não é? Leia aí, pipoca. Você só colocou o I. Mas que letra você escuta primeiro? Aí já vai botando ela para refletir, ensinando ela a pensar. Eu escuto o P. Aí você volta, mas você colocou o P aqui? Então, quando você faz essa intervenção, que ela olha que ela não colocou o P, ela automaticamente, é mesmo. Então, ela vai lá e coloca na frente ou até depois uma troca. Aí você volta com ela. Não, mas espera. Quando você fala pi, você escuta primeiro o P ou o I? Quando a gente faz essa intervenção, não pensem vocês que vocês estão dando a resposta, não. Vocês estão ajudando essa criança a escrever de forma organizada, ajudando essa criança como é que eu coloco? Ajustar essa escrita. Um outro ponto que faz parte do nível silábico alfabético, que é uma das características desse nível, é a criança compreender que a escrita representa um som da fala. Foi como eu exemplifiquei, não é? Se você falou, ela escreveu a palavra, pipoca botou só o I, e que você fala, mas espera, como é que a gente fala a mesma palavra? Ela vai dizer pipoca. Ah, mas você falou primeiro uma letrinha antes do I, que faz ela pensar, então ela já vai entender que o que ela falou, que ela precisa escrever. E o outro marco desse nível é que a criança pode combinar vogais e consoantes em uma mesma palavra. Aí agora eu vou abrir um parêntese para a gente ter algumas coisas prévias, assim, de saber de cada uma das crianças. Lá no 5 eu me refiro especificamente. Para eu chegar em vogal consoante, eu preciso apresentar ela essa base alfabética, ela já precisa ter convicção, até porque no 4 ela já viu, no 3 pode já ter visto. Não é o ambiente alfabetizador. Lembra que eu disse lá, ou em casa, a mãe já com o nomezinho dela, então ela já tem acesso a essas letras. Eu preciso ter a certeza, aqui é como o objetivo diz, incentivar os professores a identificar os avanços, saber o que a criança já sabe. Eu não posso querer que essa criança avance de nível, estou falando 5, se ela ainda não garante a base alfabética. Primeiro, ela precisa garantir essa base alfabética, precisa ter certeza que ela conhece todas. Com isso, gente, eu vou abrir um parênteses agora dentro do outro. Eu não estou dizendo que tem que trabalhar uma semana só com A, só com B, não. É o todo mesmo. Leu todo dia, marcou aquelas, vai observando quem sabe e quem não sabe, e aí vai percebendo. Quando essa base já estiver garantida, que ele já lê de trás para frente, de frente para trás, que você já fez autoditado, que ele já escreveu, que você já variou esse ditado, um dia você pode fazer as letrinhas para ele escrever, outro dia você já pode colocar a imagem da árvore e pedir que ele escreva a letra que representa, enfim. Você explorou e você agora já vai separar esses grupos, né? Dentro dessas 26 tem um grupo que são as vogais e um grupo que são as consoantes. É como eu conversava, né, com a turma que está um pouquinho mais avançada do que vocês, né, eles já estão na parte de ortografia, de entender a ortografia. Mas aí tem coisas que a criança precisa saber. Ah, você só vai trabalhar vogal e consoante na primeira série? Não, ele precisa saber desde já. Olha aí no 5. Ele precisa saber que do grupo das 26, umas são chamadas de vogais, outras são chamadas de consoantes. Meninas, eu não sei se, assim, batendo um papo com vocês, lá nas aulas anteriores, eu já, assim, dialoguei da importância, se fosse possível, as crianças entenderem a história da escrita. Né? A história da escrita, ela vem para contar a essas crianças por que surgiu as vogais, por que surgiram as consoantes, para ele não achar, foi a Pro que separou em 2 grupos? Não, não fomos nós. Alguém lá no passado fez isso, entende? Então, seria tão bom
se pudesse fazer esse resgate. Porque quando a gente pensa hoje assim, não, a criança tem que entender que tudo que ela faz tem uma função social por trás. Ela não está aqui para aprender só para gastar o tempinho dela, não ficar em casa, ou só para valer a pena o dinheiro que a mãe paga, agora eu digo nas particulares, não é isso. Ela precisa aprender porque ela é um ser, ela vai crescer, ela vai precisar ler, ela vai precisar escrever, então ela vai começar a perceber a função de cada coisa. Né? Então, quando diz aí da questão do que é vogal consoante, como seria interessante contar a história dessas vogais? Ou, perdão, a história dessa escrita. E por que denominou-se vogais? E por que denominou-se consoante? Essa criança começando a entender esse processo, que é algo que não é novo na série, não. É algo que já vem muito antes, até da Pró nascer, da mãe da Pró nascer. Enfim, vamos continuar. Aí eu já trago alguns exemplos, não é, do nível pré-silábico. A garotinha Vitória Stephanie, ela escreveu refrigerante, brigadeiro, bolo perfeitamente e pirulito. E mais abaixo ela escreve: meu aniversário tinha muitos doces. O que é que a gente já percebe na escrita dessa criança? Na palavra refrigerante. Ela já consegue utilizar 2 letras por sílaba. Ora 2, ora 1. Não é? Então, é isso que a gente diz que é o nível silábico alfabético. Quando a criança começa a entender que uma sílaba, ela pode ter, porque a gente sabe que tem sílabas que é só uma letra, não é verdade? A gente não vai inventar letra porque o nível silábico tem que ter 2, não. Calma aí, vamos para a gente não cometer esse equívoco. Mas, em sua maioria, não é? As sílabas, elas são compostas de, no mínimo, 2 unidades sonoras. Tudo bem, gente? A escuta tá bem? Sim, Pro. Estou falando muito rápido? Não, tá tranquilo. Ok, então bora seguir. Mais exemplos, né? A criança foi convidada a escrever lapiseira, caderno, lápis, giz, o lápis quebrou. Ela ainda, a gente pode considerar que ela está no nível pré-silábico nível 1, né? Está iniciando o nível. Aí, como a gente diz, ela está em transição, saindo do silábico para entrar no silábico alfabético. Caderno ela ilustrou perfeitamente para o início da fase, sim. Ó, ela colocou K, o der, ela só colocou apenas o e nó, ela acertou aí. Lapiseira, ela se perdeu nos sons, não é? Das sílabas aí, mas finalizou corretamente. Então, é isso que vai fazendo, ou agora que é o momento do professor estar intervindo. Volta aqui na palavra lapiseira, porque se eu vi que caderno ela avançou mais, por que lapiseira não? Aí onde eu estou dizendo a certeza que será que ela está garantindo todas as letras do alfabeto mesmo? Ainda tem uma outra que ela não memoriza, que na memória dela, ela não sabe como é o traçado, não é? Aí você volta lá para a lapiseira. Agora vamos rever aqui a palavra lapiseira. Você escreveu lá. Onde é que está escrito lá? Me mostra aí, ela vai mostrar. O pensamento dela, ela vai dizer. Mas que quando eu falo lá, digamos, suponhamos que aqui ela aponte para o no caso de lapiseira, porque contando as sílabas, né? Lá, o CI seria pi e zeira, aí seria o RA. Então, comparando aí essa escrita, eu vou fazer o que com ela? Volte aí para ler. Quando você leia aí onde é que está o lá, ela vai ler. Aí, automaticamente, ela pode perceber que ela botou outra letrinha lá. Mas quando você fala lá, você está falando o quê? Digamos que ela acertasse, lê a pro. Mas olha a letra que você colocou. Quem é essa letra mesmo? Se ela vai dizer, mas espera, lapiseira é com lá ou com e ela acerta, você está dando chances dessa criança melhorar e, o mais importante, dar o chamado salto qualitativo. Aí é a hora do professor fazer uma mediação inteligente, não é dar resposta, mas fazer essa criança avançar dentro do processo. E aí chega o nível que é esperado, não é? O nível que todas as classes de alfabetização, todas as classes do primeiro ano, quer que suas crianças cheguem, né? O nível alfabético, que a criança saia escrevendo palavras que qualquer pessoa seja capaz de ler o que ela escreveu. Não é o que é que diz? Quais são as marcas do nível alfabético?
compreende o valor sonoro das letras, ou quase todas, quando ela já garante mesmo essa base. Pode ainda não separar as palavras de frase, é aquela coisa de segmentação, de escrever tudo grudadinho, que é o que a gente chama de hipossegmentação e hipersegmentação, ou tudo separado. Não possui uma escrita ortográfica. Quando a gente diz aí não possui uma escrita ortográfica, é não escrever com regularidade. Ela não, por exemplo, ela escreve, deixa eu ver aqui um exemplo, cachorro. E aí ela escreve K, ela coloca o C e o A, ou pode colocar até o Q e o A. Xó, ela pode colocar o X e o O. E Ró, ela pode colocar apenas um Ré e Mó. Mas a gente lê cachorro, não é? Lá na revisão, a gente vai até precisar ler como ela escreveu, para ela perceber que não está correto. Porque se eu leio cachorro, não, Pró, eu escrevi cachorro. Não, do jeito que você escreveu aqui, a Pró está lendo assim, cachorro. Aí ela vai começar a perceber. Mas esse papo a gente vai conversar quando a gente estiver em o trabalho de ortografia. Mas pensando agora nesse nível alfabético, que a criança sai do 5 escrevendo assim, bote a mão para o céu, festeje, vibre e diga, o trabalho do ano todo de 2020 valeu a pena, porque minha criança está escrevendo assim. Porque é isso que se espera do nível alfabético. Ela pode até ter regularidade, se tiver, ótimo, mas não necessariamente. Quem tem que entender que são dois viés aí para a criança. Escrever e escrever da forma correta. Aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não é? Primeiro ela escreve, depois ela melhora. Tem que ser nessa linha, pensando por esse viés. Ok, gente? E aí eu trago alguns exemplos, não é, das escritas alfabéticas. Olha como já vai avançando. Olha como para os nossos olhos fica mais fácil e rápido de ler o que se está escrito, não é? Evelyn, ela escreveu lagartixa, mas ela coloca lagartixa, a gente entende muito bem o animal que ela quis escrever, representar. Rã, sapo, olha como a sonorização dela em rã foi além, não é? Porque o som de an, tanto pode ser o A e o N, como pode ser o A com o tio, não é? Ela fez só uma troca aí, é uma transição que a gente chama. Sapo, ela escreveu perfeitamente. Jacaré, olha a ousadia dela no jacaré, de já até perceber a regularidade do QU, né? E lá embaixo ela coloca a lagartixa, ela quis dizer, caiu da parede. Aí a questão da segmentação, né? Que eu trago lá para vocês, que isso é comum, né? Ela escrever tudo juntinho, tudo separadinho. E como mediar para a criança deixar de estar fazendo tudo assim, cometendo hiper e hipossegmentação? Você vai dizer assim, ó, crianças, vocês vão agora escrever uma frase que tem, ó, a lagartixa caiu da parede. A frase que vocês vão escrever tem 5 palavras. Olha só, preste atenção. Não tem 6 e nem 4, tem 5. Aí você já está dando a ela uma chance dela perceber que quando ela escreveu caiu na parede, só tem uma palavra só. Aí você volta com ela. Mas espera aqui, Evelyn, você escreveu a lagartixa, aí você lê rapidamente, caiu da parede. Aqui, mas a Pro disse que tinha 5. Então, você vai buscar a estratégia que ela perceba que ali ela fez uma juntura. Mas onde é que está mesmo a palavra caiu? E dá, está onde? Mas aí ela vai apontar. Mas e onde termina a palavra caiu? São as suas intervenções que vai fazendo essa criança perceber desse processo. Aí, paralelo a esse trabalho, quando vê que a criança já está no nível alfabético, mas está muito assim, atividades como Pro, pintar, trazer uma sequência de frases todas juntinhas e pedir para ele separando com barrinhas, pintar cada palavra. É interessante trazer nessa hora aqui os textos de memória juntinhos, assim, grudadinhos, para ele perceber até onde o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, até onde tem debaixo? Vai até onde? Então, paralelo a esse trabalho que você pede para ela escrever, você precisa também estar convidando para ela ler e perceber. Vocês estão percebendo como é importante e como está unido o ato do ler e do escrever? A criança agora está começando a escrever, mas ela precisa ler o que ela escreveu para ela começar a perceber se há ou não possibilidades de melhorar ou avançar nessa escrita feita por ela. Trago mais exemplos, né? Lapiseira.
aí a criança está um pouco oscilando no nível, porque quando ela escreve o lá, ela botou certinho 2 letras, pi, os 2 sons, o zeira, aí ela está saindo do silábico alfabético e entrando no alfabeto, porque ela ainda utiliza uma letra para representar uma sílaba. Lembram que essa é uma das marcas do silábico alfabético? Então, a criança está alfabética em oscilação, porque ora ela utiliza duas letras para representar, ora não. E já lá em giz, ela excedeu lá, porque é quase o som que ela escutou, ó, o gi, ela colocou o JI, giz. Aí ela colocou o CI, mas é um pouco da questão aí do trabalho de sonorização que precisa ser desenvolvido com essas crianças. E aí, a gente está chegando ao fim, mas antes dos meus abraços e dos beijos, eu vou voltar para a gente se ver um pouquinho agora. E aí, ouvir vocês, não é? Cadê? Deixa eu aparecer aqui. Apareci? Pois aqui, apareci. E aí, o que ficou? O que foi possível compreender? Relatem aí um pouquinho, alguém. Eu fiz a leitura da apostila, né? Sim. Só que, assim, eu estou tendo dificuldade porque eu não gosto de ler em computador, essas coisas, né? Eu estou lendo no iPad, aí eu não gosto de ler, eu gosto de ler no papel. Mas aí eu consegui ler e é bem interessante, né? Essas fases de escrita. Sim. Porque você vê bastante diferença de uma fase para outra, né? Com certeza. Mas eu consegui acompanhar sim. Ok. E aí eu vou pedir, né? Eu vou conversar com o Anderson para ele disponibilizar os slides. Porque vocês podem reler e entendendo um pouquinho os exemplos, para estar percebendo cada nível como é, para estar até comparando depois com outras escritas, eu acho que vale a pena. Isso, porque no papel eu gosto de ir marcando, né? É bem diferente. Pronto. Quer dizer, tem gente... eu não gosto muito não, mas deu para ler e para entender. Ok. Então, mais ou menos é basicamente isso, né, que a gente tinha, assim, pensado para o encontro, mas a gente ainda vai continuar conversando muito sobre a questão desses níveis de escrita, né? E, assim, querendo agora fazer uma breve retomada, né, das unidades anteriores, né? Como a gente vai percebendo que elas vão se unindo, não é? A importância da questão dos agrupamentos, né? Como lá nos vídeos que foi convidado para vocês assistirem, não é? Como as professoras mostram lá que elas desenvolvem um trabalho para atender essas necessidades variadas, desses níveis variados, né? Como lá no processo da leitura, o primeiro que eu retomo, Ler para Aprender, como ela trabalha, todos estão fazendo a leitura, mas cada um com um jeito diferente. Aí já vem no próximo, todos estão fazendo a escrita, mas cada um de um jeito diferente, dentro do que é possível para eles fazerem. Não é? E nas classes, a gente sabe que há essa variedade de níveis. Nem todas as crianças vão estar, vamos pensar agora no primeiro ano, 5 primeiro ano, nem todas as crianças vão estar no silábico alfabético, nem todas as crianças vão estar alfabéticas 100%, muitas delas em transição. Então, é o trabalho dos agrupamentos produtivos, os agrupamentos próximos, olha que maravilha. As crianças que estão silábicas alfabéticas com as alfabéticas, esses são os níveis próximos, esses são os níveis que devem se juntar, porque aí um já está pensando para o outro, mais próximo do outro, não é? O pré-silábico precisa estar, o pré-silábico nível 3, que já usa letras, já tem que começar a estar com o silábico, que já usa uma letra só. Aí já vai falar, não são tantas letras assim, ele já diminui, ele já se intimida mais na hora de escrever. Então, a importância dos agrupamentos. É como a gente conversava. Agrupar não é fácil, agrupar dá trabalho, agrupar é difícil, é problemático, né? Quando diz assim, entre aspas, porque para as crianças compreenderem que pode sim, que deve se agrupar,
juntar com um coleguinha que pode estar colaborando com ele, de repente nem usar a expressão sabe mais que você, ele vai te ajudar, não. O que o seu coleguinha já sabe, ele vai ajudar você a melhorar na escrita, pode confiar nele, não é? É depositar a confiança naquele que está um pouco atrás no nível, confiar naquele que está além um pouquinho, mas também não deixar esse se sentir pertença da situação, porque ele já sabe mais. É o jeito de falar nosso que vai fazer eles entenderem que os dois podem sim se juntar e fazer um trabalho diferente, não é? Aí eu chamo a atenção para quando eu for estar fazendo esse trabalho de agrupamento, claro, eu não vou poder atender os 5, os 6 grupos naquela manhã, naquela tarde, mas eu escolho. Hoje eu faço agrupamento, eu vou investir nessa turminha aqui, nesses 2 grupos. Amanhã eu já vou fazer, já vou para os próximos. Então, a gente não pode também, não é o que a gente não querer tudo de uma vez só, não é? Querer que todos alcancem no mesmo tempo. Não, vai ser em tempos diferentes, mas a gente precisa estar fazendo isso acontecer. E é por aí. As leituras vocês fizeram, não é? Como o trabalho pessoal foi ler, né? Ler para ir compreendendo um pouquinho. Então, agora é só ouvir vocês. Mais alguém que queira, assim, estar pontuando alguma observação que fez, né? Se quer colocar de alguma forma alguma coisa aí que acha que julgou interessante, que quer partilhar. Vou dar agora aí 5 minutinhos que a gente tem aí para a gente estar fechando com a escuta de algum de vocês que queiram estar partilhando alguma experiência que viveu ou que ficou, até da leitura que fez e que quer tirar alguma dúvida, enfim. Vamos ver aí se alguém quer estar assim colocando. Simone já me disse que está um pouco da próxima aula, ela vai estar se comunicando um pouco mais, ela mandou uma mensagem aí. Mas alguém, gente, tem o desejo, quer estar partilhando alguma informação, algo que percebeu, da leitura que realizou? Tem alguém? Mayra, Maria, Joselita, Flávia já comentou aí. Então é isso, né? Eu vou. A Joselita quer falar? Ativa o microfone. Fala, Joselita. Tem que ativar o microfone o seu. Mexa aí na tela do celular que aparece o microfonezinho, você ativa e fala. Se tiver o desejo. Então, gente, vamos ficando então, né? A gente vai encerrando então esse encontro. Joselita, será que ela quer? Então, pronto, a gente vai encerrar, né, esse encontro, agradecendo, né? Agora uma palavra do que ficou hoje. Pelo menos uma palavra dá para dizer. Ou pelo menos um gesto. Uma palavra, um gesto. Feito aí, embora, do que ficou para o encontro. Joselita disse que deixa para falar na próxima aula, ok. Uma palavra que ficou aí para o encontro. Digitem, já que vocês estão digitando aí. Aprendizagem, Flávia, muito bem, Flávia. Quem mais? O que ficou, Joselita, no encontro de hoje? Pode digitar. Maria, o que ficou, Maria, para o encontro de hoje? Conseguem aí? Aprendizagem, motivação, risos, descobertas, tudo que aprendo, muito bom. Ok. Desanimada, Flávia, se anime. A gente não pode perder essa força, não. Hoje, conversando com uma das psicólogas, né, que tem batido um papo com a gente, ela dizia assim, meninas, vocês precisam rir, ainda que não queiram, riam, porque eu sei que vamos animar as aulas. Simone está motivada. Comece por você essa animação. Estou aprendendo muito, ok, gente. Então, o riso, não é? Ela fala do desânimo aí, Flávia, mas a gente não pode perder essa graça, não. A graça que eu quero dizer é a esperança mesmo. Se a gente ficar achando que não vai melhorar o que é isso, como é isso, meu Deus, só no clamor, no sentido do desânimo, a gente não vai alcançar vitórias, não. Não é? É como ela dizia, quando estiver tanto, sorriam, sabe por quê? Mesmo que você não esteja com vontade, mais faça, porque o seu cérebro vai computar isso e vai entender que é uma felicidade em sua pessoa. Não é? Então, eu acho
Foi Simone. Ah, certo isso, Flávia, perdão. Tá certo, foi ela mesma. Então, a gente precisa... Ok, não foi eu que falei não, certo, Flávia? Tá bom. Então, a gente precisa estar buscando mesmo motivação de onde não tem, força de onde não tem, para a gente ir alcançando mesmo verdades, vitórias, né? Então, vocês falaram essa palavra motivação, aprendizagem, é isso. Então, vamos aguardar que o próximo encontro a gente pode estar aprendendo um pouquinho mais, tá certo? Eu, às vezes, eu tento também entender, né? A questão, fala aí, né? Não sei da logística do tempo, da organização de vocês, dos equipamentos, como estão aí, né? Aposto para falar. Estou com meu neto em casa, dando aula, pois vejam. Estou vendo aqui. Então, eu sei, cada uma do seu jeitinho com as suas adaptações. Meninas, então é isso, não é? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez, né, por estar por aqui. Assim, de antemão, até se desculpar se alguma coisa não foi 100%, a gente tenta ser, mas a gente sabe que a gente não é? É novo para vocês, é novo para a gente também, é novo para mim também, não é? Mas assim dizer, fiquem à vontade. Se também no momento, está acelerado, não está, quando não estiver ouvindo, ativa o microfone e sinaliza, né? Porque a intenção nossa é estar oferecendo o que é possível, mas também que seja da melhor forma, não é? Ainda que assim, mas com maestria nesse fazer, certo? Então, no mais, é agradecer a vocês, ó, um coraçãozinho para vocês, estão vendo? Dizer que vocês continuam aqui, tá certo? E que eu estou acreditando que logo, logo vamos nos encontrar, ó. Beijos, até o próximo encontro, viu? Vou estar saindo. Amém. Amém também.